Fala, sobreviventes, como está o caos aí ao redor de vocês? Eu andei meio ausente esses dias por causa da correria do dia a dia, mas relaxa. Como forma de recompensa, eu vou postar 2 vídeos por dia para compensar os que não foram postados. E já quero começar com uma pergunta bem sincera para você. Você realmente acha que a natureza se importa com o amor? Ou será que tudo aquilo que a gente chama de romantismo é só uma forma bonita de esconder algo muito mais antigo e instintivo? Porque quando a gente começa a olhar para a biologia humana, para milhões de anos de evolução, seleção natural e seleção sexual, uma coisa começa a ficar clara. A natureza nunca prometeu amor, ela prometeu sobrevivência e reprodução. E quando você entende isso, muita coisa nos relacionamentos modernos começa a fazer sentido. Agora pensa comigo. Se durante milhões de anos a evolução sempre premiou o homem mais forte, mais competente, mais capaz de sobreviver e prover, então por que hoje tantos homens acreditam que apenas ser bonzinho vai gerar atração? Será que o problema está nas pessoas? Ou será que muitos homens simplesmente ignoram como a biologia humana realmente funciona? Talvez o problema não seja amor. Talvez o problema seja ignorar a natureza humana. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu como algumas verdades simples da vida parecem quase proibidas de serem ditas? Não porque sejam falsas, mas porque elas são desconfortáveis? Durante muito tempo, muitos homens foram ensinados a acreditar que o mundo dos relacionamentos funciona como um conto de fadas, que basta ser uma boa pessoa, ser gentil, ser compreensivo e automaticamente isso deveria gerar atração. Mas a realidade, muitas vezes, conta outra história. E não é porque as pessoas são más, é porque a biologia humana é muito mais antiga que qualquer narrativa moderna. Pensa comigo, a civilização moderna tem alguns milhares de anos, mas a evolução humana tem centenas de milhares de anos. Isso significa que muitos dos comportamentos que vemos hoje ainda carregam marcas profundas desse passado evolutivo. Nosso cérebro, nossos instintos, nossos padrões de atração foram moldados em ambientes completamente diferentes do mundo moderno. Ambientes onde a sobrevivência era prioridade absoluta. Ambientes onde a fraqueza podia significar morte. Ambientes onde competência era a diferença entre viver ou desaparecer. E nesses ambientes, certos comportamentos foram reforçados, geração após geração. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se durante milhares de anos os homens que mais se reproduziram foram os mais fortes, os mais corajosos, os mais capazes de liderar, você acha que esses padrões simplesmente desapareceram? Ou será que eles ainda influenciam a forma como os seres humanos percebem valor? Essa pergunta muda muita coisa. Porque quando um homem entende isso, ele para de tentar jogar um jogo que nunca foi real. Ele para de tentar negociar atração, ele para de tentar comprar desejo com aprovação e começa a focar na única coisa que realmente muda o jogo: desenvolvimento pessoal real. Agora pense em outra coisa interessante. Na natureza, em muitas espécies, os machos competem entre si. Eles desenvolvem características que demonstram força, coragem e capacidade. Nos pavões, por exemplo, os machos desenvolvem penas enormes e coloridas. Nos cervos, os machos desenvolvem chifres gigantes. Nos leões, a juba é um sinal de força e maturidade. Tudo isso são sinais biológicos, sinais que comunicam algo muito simples. Eu sou capaz. Embora os seres humanos sejam muito mais complexos, alguns princípios continuam funcionando de forma parecida. Homens que demonstram competência, homens que demonstram direção na vida, homens que demonstram disciplina, esses homens naturalmente comunicam algo. Eles comunicam valor. Agora preste atenção em algo que quase ninguém fala. Valor não é algo que você declara, valor é algo que você e o mundo reconhecem. Você pode dizer mil vezes que em um homem de valor, mas se suas ações não refletem isso, as pessoas percebem, porque comportamento sempre fala mais alto que discurso. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Quantos homens hoje realmente têm um plano claro para a própria vida? Quantos estão construindo algo sólido? Quantos estão desenvolvendo disciplina diária? Porque no fundo, é isso que constrói respeito, é isso que constrói admiração, é isso que constrói presença, e presença é algo poderoso. Você já percebeu que alguns homens entram em um ambiente e imediatamente o clima muda? Não porque eles estejam tentando impressionar ninguém, mas porque existe algo na postura deles, algo na energia deles, algo na confiança deles.
Isso vem de dentro. Isso vem de saber quem você é. Isso vem de saber para onde está indo. E isso não nasce do nada. Isso nasce do trabalho, trabalho interno, trabalho físico, trabalho mental, trabalho emocional. Agora deixa eu tocar em um ponto que talvez muitos homens precisam ouvir. Existe uma diferença enorme entre ser gentil e ser fraco. Ser gentil é uma escolha de alguém forte. Ser fraco é uma consequência da incapacidade. Um homem forte pode escolher ser gentil, mas um homem fraco muitas vezes é gentil apenas porque tem medo de se posicionar. E as pessoas percebem essa diferença. O mundo percebe essa diferença. Agora pensa comigo. Se você quer ser respeitado, se você quer ser admirado, se você quer ser levado a sério, a pergunta não é: como faço para agradar mais? A pergunta é: que tipo de homem eu estou me tornando? Porque no final das contas, a vida responde muito mais ao que você é do que ao que você tenta parecer. E quando o homem começa a focar em se tornar alguém melhor, algo curioso acontece. Ele para de correr atrás de aprovação, ele para de viver em função da opinião dos outros, ele começa a construir a própria identidade. E isso muda tudo, porque homens que têm identidade forte não precisam convencer ninguém de nada. Eles simplesmente vivem de acordo com os próprios princípios, e isso gera algo poderoso, respeito. Agora deixa eu te deixar com uma reflexão. Talvez muitos homens estejam frustrados hoje não porque o mundo é injusto, mas porque ninguém explicou para eles como o jogo realmente funciona. Ninguém explicou que o mundo responde à competência. Ninguém explicou que a disciplina muda os destinos. Ninguém explicou que desenvolver valor real leva tempo. Mas a boa notícia é que sempre existe uma escolha. Sempre existe a possibilidade de reconstrução. Sempre existe a possibilidade de evolução. E talvez a pergunta mais importante que todas seja: que tipo de homem você decide ser a partir de agora? Porque no final, a biologia pode explicar muitas coisas, mas as decisões ainda são suas. E é exatamente sobre isso que vamos continuar falando. Sobreviventes, se você chegou até aqui nessa conversa, é porque alguma coisa dentro de você começou a perceber que muitas narrativas que ouvimos a vida inteira talvez não contem a história completa. E essa conversa nunca foi sobre atacar alguém, nunca foi sobre criar guerra entre homens e mulheres. Essa conversa é sobre entender a natureza humana. Porque quando um homem entende como a realidade funciona, ele para de viver frustrado, ele para de culpar todo mundo, ele para de viver esperando que o mundo se adapte às expectativas dele e começa a fazer algo muito mais poderoso. Ele começa a se adaptar à realidade. E isso muda tudo. Agora deixa eu te lembrar de algo importante. Durante toda essa conversa, a gente falou muito sobre biologia, sobre evolução, sobre seleção natural, sobre os padrões que existem há milhares de anos. Mas existe uma coisa que diferencia o ser humano de praticamente todas as outras espécies: consciência. Nós temos a capacidade de absorver nossos próprios comportamentos, de observar, perdão. Temos a capacidade de refletir, temos a capacidade de evoluir mentalmente. Isso significa que, embora a biologia influencie muita coisa, ela não precisa ser uma prisão. Ela pode ser apenas um mapa para entender o jogo da vida. Agora pensa comigo mais uma vez. Se você entende que o mundo respeita competência, então faz sentido desenvolver competência. Se você entende que disciplina constrói força mental, então faz sentido construir disciplina. Se você entende que confiança nasce de ações repetidas, então faz sentido agir todos os dias.